Oi, gente. Continuando o vira-votos, agora nós vamos falar como virar os votos, argumento de como vocês podem virar os votos de cristãos conservadores ou conservadores em geral de outras religiões também. Religiões que tenham aspectos em comum com a religião cristã. Bem, eu vou falar sobre como vocês podem usar vídeos de padres e pastores que demonstram incompatibilidade do que defende Bolsonaro e o cristianismo, né? Lembrar da compatibilidade entre o que defende Lula, especialmente uma reforma, a reforma tributária, que é uma reforma que expressa valores cristãos. E eu vou explicar sobre isso. E a desumanidade de Bolsonaro na pandemia, que é incompatível com valores cristãos de respeito à vida e a questão da vacinação e como isso se relaciona com essa questão. Então, temos muitos argumentos e mecanismos para sim persuadir os eleitores mais conservadores, evangélicos, cristãos, católicos mais conservadores e conservadores em geral a votarem em Lula no segundo turno. Vamos a eles. Sim, tem vários vídeos, vocês vão encontrar esses vídeos aqui no YouTube, de padres, de pastores que demonstram, e eles têm uma voz de muito mais autoridade do que eu, para elencar que o Bolsonaro defende é incompatível com o cristianismo. Um exemplo é que a questão da defesa do Bolsonaro dos ricos. Não é? Se você tem alguma dúvida do quão é incompatível essa defesa dos ricos que Bolsonaro faz, basta lembrar que Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Vocês podem usar essa expressão. Jesus falou várias vezes contra os ricos e contra o apego a coisas materiais. Enfim, e Bolsonaro, vamos lembrar, Bolsonaro enriqueceu roubando dinheiro público. Vocês devem lembrar isso. Bolsonaro enriqueceu roubando o nosso dinheiro através de funcionários fantasmas. Esse argumento tem que ser levado aos mais conservadores para dizer para eles: olha, você pode até não votar em Lula, mas votar em Bolsonaro é contrário aos valores cristãos. E outra, vocês podem persuadir, lembrando que a mensagem de Bolsonaro de defesa de armas, de defesa de tortura, e vocês podem fazer a comparação. Pera aí, Lula sancionou a lei de liberdade religiosa com a ajuda de Walter Pinheiro e de Magno Malta. E tem vídeo aqui no canal mostrando isso. Lula, inclusive, agradecendo a Walter Pinheiro e agradecendo ao Magno Malta por ter sancionado a lei de liberdade religiosa. E os valores cristãos são incompatíveis. O próprio Cristo foi torturado. E Bolsonaro tem como livro de cabeceira na cama dele o livro de um torturador, do Ustra, da ditadura militar. Como pode um cristão genuíno votar em alguém que admira a tortura, quando o próprio Cristo foi torturado? Usem esse argumento. É um argumento poderoso. E lembrar da compatibilidade do que defende Lula com os valores cristãos. Cristo falou e fez repartir o pão. Lula colocou como primeiro programa de governo fome zero. Reduzir a fome. Durante os governos petistas, o Brasil saiu do mapa da fome. Hoje, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome e mais de 100 milhões em insegurança alimentar. E isso se deve, sim, em parte, às políticas do governo Temer e do governo Bolsonaro. Porque quando o investimento público diminuiu, a fome aumentou. Quando o preço dos alimentos aumentou, em parte por causa da política econômica e por causa de uma política equivocada de preços em relação à Petrobras, não é? O que aumentou o preço de tudo por causa do aumento do preço da gasolina e do diesel e do gás de cozinha, todos esses aumentos de preços contribuíram para o aumento da fome. E o que Lula faz é combater a fome, combateu a fome quando governou o Brasil. Então, a compatibilidade entre os valores do que Lula de fato defende e os valores cristãos são óbvios. E o próprio Lula é católico, né? A reforma tributária solidária, e eu acrescentaria justa, é uma reforma, a reforma tributária defendida pelo PT, que está nas diretrizes programáticas do partido,
ela é uma reforma que expressa valores cristãos. Porque o que é que essa reforma diz? Ela diz, vamos reduzir os impostos sobre os mais pobres e a classe média e vamos tributar mais os mais ricos. E as grandes empresas e aqueles que são, enfim, que têm mais dinheiro. É uma reforma que busca justamente reduzir o peso da carga sobre os mais pobres, aqueles que Jesus defendeu em vida, ele estava ao lado dos mais pobres, e coloca o peso nos mais ricos, aqueles que Jesus criticou pelo apego exagerado pelos bens materiais. Então, os valores cristãos e esses valores de solidariedade estão expressos nessa reforma tributária defendida pelo PT e pela coligação Brasil da Esperança. E, por fim, utilizem o argumento da desumanidade de Bolsonaro durante a pandemia. Que isso, fazer rir, dizer que não é coveiro, fazer brincadeira, ele ficou dizendo, rindo e dizendo que tinha Covid, simulando uma pessoa com falta de ar, como se fosse algo para se fazer graça em um argumento. E isso é incompatível com os valores cristãos. Não falam da defesa da vida? Bolsonaro fez um governo a favor da morte, a favor da imunidade de rebanho, que não funcionou, foi testada em Manaus e deu no que deu. Ora, Bolsonaro defendeu a contaminação pelo vírus. Ele disse que as pessoas, entre aspas, saudáveis, deveriam não respeitar o distanciamento social e se contaminar. E o que é que isso produziu no Brasil? Quase 700 mil mortes. Porque muita gente ouviu o Bolsonaro, seguiu o Bolsonaro, isso propagou o vírus e aumentou o número de falecimentos. Bolsonaro foi contra a vacinação infantil, morreram quase 2.000 crianças de Covid no Brasil. Lula sempre foi favorável à vacinação infantil. Diante disso, um conservador, um cristão, uma pessoa que de fato tem esses valores como valores importantes, ela não pode, sob hipótese nenhuma, votar em Bolsonaro. E se quiser ser sincero com esses valores, e quem de fato defende a vida porque defende a vacinação, defende a vida e defende a redução da fome porque fez programas para combater a fome, vai votar em Lula. Isso é óbvio. E é fundamental que vocês levem essa mensagem e que vocês levem vídeos de pastores, de padres, falando justamente sobre isso. Que enquanto os valores de Bolsonaro são antagônicos, são contrários, são antítese dos valores cristãos, os valores defendidos por Lula são valores compatíveis, são valores que fazem todo sentido dentro do cristianismo. É isso aí. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos e fiquem ligados, que vai ter mais vídeo no guia Vira Votos para Lula